Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 9, que tem como título Convertam o seu coração. O verso dessa semana está lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, e diz assim: De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Bem, na lição anterior nós vimos um ciclo muito interessante, onde nós vemos que nós pecamos. Após o pecado, por meio da graça de Deus, nós somos perdoados e, em resposta a esse perdão, nós obedecemos a Deus. Em resposta a essa graça, nós obedecemos a Deus. E, como somos pecadores, na sequência, então nós pecamos de novo e entramos nesse ciclo. Agora, esse ciclo está bem simplificado, porque tem algo muito importante nele que vem logo após o pecado e antes dessa graça, que é o arrependimento verdadeiro. Para nós alcançarmos essa graça, para que essa graça, melhor dizendo, nos alcance, para que nós possamos realmente aproveitar essa graça que Deus nos concede, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente do pecado que cometemos. E o foco da lição dessa semana é justamente o arrependimento verdadeiro. E a lição ela inicia justamente nos mostrando algo muito importante, que está lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano pecou. Todos pecaram e todos carecemos da glória de Deus. E nós, para entendermos a necessidade de nos arrependermos verdadeiramente, nós precisamos primeiro nos enxergar como pecador. Não há como nós nos arrependermos de algo que não entendemos que fizemos. Então nós precisamos entender que todos somos pecadores, todos pecaram. E aí sim, quando nos enxergarmos como pecadores, vamos compreender a necessidade de nos arrepender verdadeiramente, para que a graça de Cristo realmente nos alcance, para que o seu perdão possa nos alcançar. E em Deuteronômio capítulo 5, verso 29, nós vamos perceber que dentro dessa questão, dentro desse contexto, Deus ele tem um certo limite. Sim, vamos entender quando lemos aqui agora Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja como inicia esse texto aqui, Deus, falando, quem dera que eles tivessem tal coração, que guardassem os meus mandamentos. Perceba que aqui Deus deixa claro que a escolha é do ser humano, a decisão é do ser humano. Deus, ele tem um certo limite nessa ação, justamente porque ele nos concedeu o livre-arbítrio. Então, esse limite que Deus tem foi imposto por ele mesmo, quando ele decidiu, através da sua sabedoria, do seu amor, da sua graça, nos conceder o livre-arbítrio. E aqui, então, nós percebemos que o arrependimento verdadeiro é algo que depende exclusivamente dos seres humanos. Buscar a Deus, seguir os seus mandamentos, depende unicamente dos seres humanos, de cada um de nós. Deus ele não pode nos obrigar, nos forçar a nada. Deus não pode nos forçar a nos arrependermos dos nossos pecados. Deus ele não pode nos forçar a isso. Por isso que ele inicia aqui essa fala, quem dera eles guardassem, quem dera eles seguissem os meus mandamentos. Quem dera. Então, ele mostra que é algo que depende dos seres humanos. Nós precisamos entender isso. Só depende de nós. Nos arrependermos dos nossos pecados e sermos perdoados depende unicamente de nós. Deus ele nos concede o perdão. A sua graça alcança todos os seres humanos. Só depende de nós realmente permitirmos que essa graça ela possa nos alcançar. E dentro dessa ideia, Moisés ele justamente fala para o povo que eles deveriam escolher buscar a Deus. Nós falamos na semana passada com relação a essa questão de escolha, escolher. Nós devemos fazer uma escolha, e a lição dessa semana complementa essa ideia, nos mostrando que nós precisamos escolher nos arrepender verdadeiramente. Nós precisamos decidir nos arrepender de nossos pecados, nos enxergando primeiro como pecadores. E nesse contexto do verso da semana que nós lemos, quando Moisés ele fala, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando buscarem de todo o coração, de toda a sua alma.
Se vocês lerem os versos anteriores, vocês vão perceber que Moisés ele está aqui falando num contexto onde ele está avisando o povo que futuramente esse povo ele iria pecar. Futuramente esse povo iria abandonar, iria se afastar de Deus. É claro que não seria essa geração ali logo de imediato, mas posteriormente os seres humanos, é claro, né, com a habilidade de esquecer rapidamente das coisas boas que acontecem, ali naquele povo não seria diferente, eles iriam esquecer, iriam deixar Deus de lado, iriam se afastar de Deus. E nesse contexto, então, Moisés fala, quando isso tudo acontecer, aí vocês de lá buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, no momento em que vocês buscarem a Ele de todo o coração e de toda a sua alma. Moisés ele já está falando para o povo que vocês vão se afastar, mas busquem o Senhor, busquem a Deus de todo o coração, se arrependam verdadeiramente do pecado de vocês quando vocês forem pecar, né? Porque Deus estará de braços abertos, ofertando o seu perdão por meio da sua graça. E quando Moisés fala para o povo, né, que quando eles estivessem longe de Deus, eles deveriam escolher buscar a Deus. Lembre que o que é que nos afasta de Deus? O que é que realmente afasta os seres humanos de Deus? É o pecado. Nós temos essa compreensão. O pecado afasta os seres humanos de Deus. E aqui Moisés então fala que o primeiro passo para eles retornarem para perto de Deus seria o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é o primeiro passo para retornarmos para perto do nosso Criador. Quando pecamos, nós nos afastamos, né? Quando nós falamos, estou afastado de Deus, estou afastado, é porque estamos em pecado, né? Claramente. Então, o pecado nos afasta de Deus. E o primeiro passo para retornarmos para perto dele é o arrependimento verdadeiro. Lembre do ciclo que eu falei no início da lição. Nós pecamos e, na sequência, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus, a sua graça, o seu perdão nos alcança e em resposta, em gratidão, em reconhecimento a tudo que ele faz por nós, nós obedecemos os seus mandamentos. Essa é a sequência. Então, o retorno, quando a lição fala aqui, né, do retorno, quando nós retornamos para perto de Deus, é justamente o primeiro passo para esse retorno, é nos arrependermos dos nossos pecados. E mais uma vez aqui eu vou falar, para nos arrependermos, precisamos nos enxergar como pecadores. Precisamos entender que o pecado que cometemos nos afasta de Deus. Precisamos entender que, se estamos longe de Deus, a culpa é unicamente nossa. Deus ele não se afasta dos seres humanos. Ele não se afasta de nós. Nós nos afastamos dele. E esse afastamento é causado por conta do pecado. E para retornarmos, então, precisamos nos arrepender dos pecados que cometemos. Que nós possamos, então, compreender a mensagem que Moisés queria passar para o povo naquele momento. Lembrando que todo o contexto de Deuteronômio, ele serve para cada um de nós hoje. E nós precisamos entender que no momento que nos afastamos, nós precisamos escolher buscar a Deus. E precisamos escolher, buscar, retornar para perto de nosso Criador. E da mesma maneira que Moisés estava avisando ao povo, quando vocês pecarem, busquem o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Esse é um recado para cada um de nós. Quando você pecar, quando você se afastar de Deus, busque a Ele de todo o seu coração. Se arrependa verdadeiramente do seu pecado. Não simplesmente fique preocupado com as consequências que o pecado ele pode trazer. Às vezes a gente não se arrepende verdadeiramente. Às vezes a gente fica com medo das consequências e aí parece que estamos nos arrependendo, mas na verdade estamos preocupados com as consequências do pecado. Precisamos nos arrepender, precisamos desejar não pecar mais. Precisamos desejar deixar de lado aquilo que nos afasta de Deus, o pecado que nós cometemos que nos afasta de Deus. Esse é o arrependimento verdadeiro, não é o remorso. Lembre de Judas. Judas, ele não se arrependeu verdadeiramente de ter traído a Cristo. Ele sentiu remorso, ficou com medo das consequências que viriam pelo erro que ele cometeu. Que nós possamos realmente nos arrepender, desejar não pecar mais,
nos entristecer pelo pecado que cometemos, nos entristecer principalmente porque isso nos afasta do nosso Criador. E esse, então, será o primeiro passo para retornarmos para perto do nosso Deus. E que você possa, então, realmente se enxergar como um pecador e, na sequência, possa se arrepender verdadeiramente. Com certeza, o Espírito Santo ele fica nos convencendo de que estamos pecando. Ele fica nos buscando, nos mostrando que estamos numa condição de pecador. E ele é aquele que nos convence, que nos incentiva ao arrependimento verdadeiro. Então, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que você possa, então, se arrepender verdadeiramente e, dessa forma, se aproximar cada vez mais do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê, então, no próximo estudo. Até lá!